Alô, você ligado comigo aqui no podcast do Fabinho React. Estamos aqui para a reação de mais um vídeo aqui no nosso canal e você é meu convidado. E para estarmos juntos assistindo esse react, esse vídeo que muito bom, viu? Muito legal. E eu quero convidar você a estar comigo deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, apertando o sininho das notificações para que o YouTube possa sempre te avisar quando a gente lançar vídeos novos. E nessa atuada de react dos podcasts evangélicos, a gente vai estar sempre aqui lançando um vídeo, pelo menos todos os dias, um vídeo diário aí para a gente poder estar assistindo e degustando junto aí e aprendendo e crescendo junto em relação a esses assuntos. Tá certo assim? Nós vamos agora assistir ao vídeo juntos e sem mais delongas, vem comigo. Aperta o play. E aí você acaba gerando uma outra coisa para a gente talvez pensar em como isso influencia a igreja. Então, é daquelas falas que a autoria é minha, né? Põe na minha conta, não do Jesuscope. Ok. Eu estou escrevendo, melhor dizendo, eu estou parindo Feridos pela Igreja, Tá. que é o meu novo livro, onde eu vou ser bem intencional e bem provocativo em vários pontos. Isso depois de uma vivência de 22 anos servindo a igreja, plantando igreja, vivendo o chão da fábrica real, naturalmente. E uma das coisas que me inquieta muito, Douglas, é a estética que nós absorvemos quase como divina. Então, assim, vou fazer algumas críticas aqui, que são frutos da minha reflexão e que vão estar no meu novo livro, que eu realmente queria que a gente pensasse. Por exemplo, eu tenho algumas objeções quanto ao tipo de estética que a igreja moderna tem usado, que é muito comum. O que você quer dizer com isso, Vieira? O seguinte, hoje o nosso ambiente ele é completamente escurecido. E aí é maravilhoso que a gente está aqui gravando e o Wes, que é o gênio aqui da mídia, está aqui atrás. E quando eu afirmar uma coisa, ele vai na hora pensar a resposta que eu já vou dar para ele. Aí eu vou levantar a pergunta e vou deixar para ele, tá? Depois marca o Wes, vai todo mundo no Instagram lá. E ele é o culpado. Né? Vê se ele consegue... Tudo isso. Não, de verdade, Wes, vê se você consegue pensar comigo. Primeira coisa, por que essa objeção tão... que parece tão boba, tão infantilizada, Vieira, com a estrutura da igreja? Primeiro, o ambiente completamente escurecido, ele inibe a interação. Ok? Então a gente está trabalhando com uma coisa que dá um foco completo na plataforma, Douglas. Sim. Aí nós vamos dizer, porque a gente quer que a mensagem seja proclamada, que haja atenção no que está acontecendo no palco. Já tenho dúvidas se esse é o modelo neotestamentário de igreja. Ok? Sem primitivismo. Já vamos chegar lá. Mas meu ponto é o seguinte, ele inibe a interação. E a troca de olhares entre irmãos no culto é uma expressão de adoração, Douglas. O perceber o outro, aquilo que Paulo diz, discernir o corpo de Cristo. A gente tem uma prática na família dos que creem, que a gente ceia todo domingo, porque a gente entende que o culto é essa encenação da obra da redenção, tem que contar a obra da redenção nos movimentos de Deus, né? Criação, queda, redenção, consumação. E eu sempre falo, quando a gente está dando graças ao Senhor, pela ceia, partindo o pão, que a gente nunca pode fechar os olhos. Eu digo, por favor, não feche os seus olhos agora. Que a gente sempre, naquele modelo antigo, a gente vai cear, agora é você e Deus, o pastor dizia isso. Ai, meu Deus, e agora? Eu sempre digo, olha, agora é você, o seu irmão e o Cristo. Então, abra bem os seus olhos e jamais ceie, parta o pão de olhos fechados. Porque você precisa o quê? Discernir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não são os elementos, é a igreja. Então, o ambiente completamente escurecido, com uma dinâmica de igreja / audiência, anfiteatro, ele já inibe a interação. Todo mundo tem um único foco na performance que vai acontecer na plataforma. Tudo bem, ali pode estar acontecendo pregação genuína do evangelho. Ou pode não estar, ok? Mas o ponto é o seguinte, aí quando você levanta essa questão... Hoje é muito forte a mídia na igreja, se investe muito em mídia na igreja, e o problema não está em si nessas coisas. O que o pessoal de mídia vai dizer? Que é onde eu levantei a questão, sempre que eu falo isso, o pessoal da mídia tem algo pronto
pastor, não seja tão retrógrado. É que o senhor não entende que o ambiente escuro, a parede preta, ela facilita o quê? A mídia. A mídia, a filmagem e a fotografia. Correto, essa? Aí eu sempre faço a seguinte pergunta. Ok. Mas desde quando registrar o culto se tornou mais importante do que prestar culto? E aí a gente vai dizer, não, mas não é isso. A gente dá um valor extremado para a mídia, Douglas. A gente dá um valor. Se a mídia não funciona no culto, já fica todo mundo atribulado. O pastor fica perturbado, a música fica perturbada. Se cai o sinal do Wi-Fi, todo mundo fica maluco. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso interior e responder por que a gente está fazendo isso. Porque nós invertemos a ordem. Agora, eu não estou dizendo... Nós temos um canal no YouTube na Família dos que Creem, todas as mensagens estão lá. É um veículo, como você falou, é um meio para. Mas existe uma supervalorização que só vai ser acelerada. Essa coisa tem que registrar. É a sociedade da exposição. É um tipo de sensualidade, Douglas. No meu ponto de vista, de novo, está na minha conta, não no Jesuscope. É um tipo de hipervisibilidade. Então, vou dizer de novo. Lógico que a gente pode pensar numa estrutura que viabilize uma comunicação com excelência. Podemos. Mas prestar culto sempre será mais importante do que registrá-lo. E a gente está mais focado em registrar o culto do que em prestar culto. Basta ver uma coisa que virou hábito. Você está no momento de adoração, você está no momento de palavra e os irmãos estão com o smartphone levantado fazendo stories. E aí a minha pergunta é, a reverência na nossa geração está onde? Bom, a gente assistiu aí o pastor falando sobre esse assunto e é um assunto muito, 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 muito sério. Um assunto muito, 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 muito relevante. É um assunto que nos deixa... Eu, particularmente, fico muito preocupado. Principalmente quando o pastor aqui, ele fala, o pastor Leandro Vieira, ele fala aqui que o transmitir o culto está mais importante do que estar na presença do Todo-Poderoso. Olha que coisa. Infelizmente, isso tem sido uma verdade. Sabe? As pessoas têm tido uma facilidade muito grande de transmitir o culto e achar que esse culto que está sendo transmitido faz a igreja ser melhor. As paredes pretas, escuras, cada hora tem uma desculpa, uma resposta, mas que deixa cada vez mais longe de Deus quando a resposta eles dizem que é para estar perto. E eu também concordo com o pastor Leandro. E eu discordo muito com essa coisa. Eu me lembro que no início dos anos 2000, quando começou essa coisa das igrejas neopentecostal atraírem para nós o louvor, o worship, nada contra o worship, são boas músicas, algumas sim, enfim. No início dos anos 2000, as igrejas apagavam as luzes para que o louvor, na hora da ministração do louvor, o louvor ele fosse... mais carinhoso, mais afetivo, mais emocional, para que você sentisse mais a presença de Deus e não ficasse intimidado com o irmão que está do lado. Que se você sentisse Deus e você fosse chorar, você não teria medo ou vergonha de chorar porque o irmão está perto, aquela coisa toda. Você não teria esse tipo de problema. Aí depois passou-se a se falar, quando começaram a vir as críticas, que as luzes apagavam por conta do data show, do reto projetor com a letra para facilitar a leitura. Aí foi passando, daqui a pouco uma outra igreja começa a pintar as paredes de preto, parecendo uma igreja de góticos, né? Até porque isso acontece na igreja evangélica, não acontece na igreja católica, porque a igreja católica é uma igreja muito... A sua estrutura, a sua arquitetura, ela é mais antiga, ela é mais lúdica, uma coisa mais, né, do século passado, então ela mantém essa tradição, então... Acredito que lá não tenha muito isso, até porque não a pratico, não vou lá, eu não sei como é que é, mas acredito que não.
Mas nas igrejas evangélicas, uma fez, todas começaram a fazer e virou essa coisa que está todo mundo fazendo, de pintar as paredes para focar apenas a luz lá no altar, no pregador, no cantor. E um amigo meu, engraçado, ele teve num culto de uma igreja assim e ficou espantado. Ele disse que parecia ser uma casa de show, não parecia ser uma igreja, aonde Jesus, até se fala dele, mas o principal ali é mostrar na internet o culto bem filmado, uma luz bem colocada, sabe? Um show bem produzido, como se fazem muito hoje. Hoje não, já há alguns anos já, né? Nos Estados Unidos, onde o pastor aparece em outdoor, o pregador está no outdoor, a banda está no outdoor, enfim, aonde Jesus não é mais o centro, infelizmente, e me preocupa muito essa geração, principalmente com a questão que ele disse do celular. Eu uso o celular na igreja, eu tenho a minha Bíblia aqui impressa, mas eu não uso muito a minha Bíblia impressa para levar para a igreja, não por conta de outra coisa não, já usei muito, mas hoje eu uso óculos e evito usar óculos. Então a Bíblia no celular, ela me dá outras versões, a facilidade de estar ali na hora, tirar um versículo e mandar para alguém. É a tecnologia que a gente precisa entender até onde a tecnologia é bênção. Agora, você pegar o celular e ir para o culto e tirar selfie e para colocar nos seus stories, para colocar no status que você está num grande culto ou num show, num culto, caramba, a palavra cultuar vem de homenagear alguém, a um ser superior, a alguma coisa que você julga ser importante. Então, quando você vai cultuar a Deus, você está homenageando ao Senhor. Então, todos os olhares têm que ser para Deus. E eu pergunto a você, quando você sai de casa para ir a um culto, por que é que você vai para o culto? É porque você está com a vida financeira dificultosa, aí você vai no culto dos empresários, no culto das causas impossíveis, porque você talvez está com alguma enfermidade, aí você vai num culto de cura e libertação, você talvez está tendo pesadelos, aí você vai num culto para ser curado disso. O culto não é para isso, apesar de colocarem as temáticas e os nomes serem para isso. Aí começou-se a se fazer os congressos, começou-se a se fazer os eventos que geram recurso. Mas a grande coisa é quando você sai de casa, irmão, para ir a um culto, você vai para ter com Jesus, para estar na presença dele, para estar com ele, para conversar com ele, para abraçar ele, para senti-lo, sabe? Para se envolver com ele. Não é para nenhuma outra coisa além disso. É bem verdade que se você tem problema na área financeira, quando você começa a cultuar ao Senhor e você chega num culto, o Senhor te ensina a você cuidar melhor da sua finança, a você cuidar melhor da sua empresa, ele te instrui na palavra. Quando você tem alguma enfermidade, você vai a um culto para adorar o Senhor, quando o Senhor vem com a sua presença, porque ele está sendo homenageado e todo o homenageado, ele comparece na festa, ele traz com ele a cura, ele traz com ele o contentamento, ele traz com ele a cura da depressão, ele traz com ele o afago, o abraço, ele trata em todas as instâncias daquilo que é importante para nós. Veja, sendo assim, como é que ficaria, por exemplo, uma pessoa que ela sai de casa para ir a um culto para sentir Deus? Aí você fala, caramba, ela está desempregada, ela está com problema no casamento, ela está com problema com os filhos, mas ela sai de casa para ir para a igreja e nada muda, porque ela sai de casa para ir para a igreja para ir para a religião. Para cumprir uma obrigação. Isso acontece muito com obreiro, com pastor, com obreiro acontece direto. Ele precisa ir porque ele assumiu uma responsabilidade, se ele não for, fica chato. Ele não tem a liberdade de falar assim, não, hoje eu não quero ir ao culto, hoje eu não quero adorar a Deus. E Deus não fica triste com isso, não. Quem fica triste é o homem. Mas que Deus seja louvado. Eu já estou começando a pregar e não é esse o objetivo do nosso canal. Quero convidar você, te pedir esse favor, nos ajude a levar esse vídeo, esse conteúdo para muitas pessoas do Brasil afora. Então eu conto com o teu like, com você se inscrevendo no canal, com você apertando o sininho da notificação para que o YouTube possa te avisar do próximo vídeo. Porque esse daqui, Vral, já foi.